Capítulo 6. A virada da guerra, saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos e as fases do conflito. Série: A Primeira Guerra Mundial. Canal Café e História. A guerra que todos acreditavam acabar em poucos meses já ultrapassa os 3 anos. Os corpos se acumulam nas trincheiras, as potências estão esgotadas, e aos poucos, o mapa do mundo começa a se redesenhar. Hoje, no Café e História, vamos entender como a guerra mudou de rumo, da saída da Rússia à entrada dos Estados Unidos, passando por todas as fases militares do conflito que moldou o século XX. Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole e vamos viajar na história. 1. A Guerra de Movimento, 1914. Nos primeiros meses da guerra, o cenário foi dinâmico e veloz. O que os historiadores chamam de Guerra de Movimento. A Alemanha colocou em prática o chamado Plano Schlieffen, que visava invadir rapidamente a França passando pela Bélgica neutra, enquanto segurava os russos no fronte oriental. Objetivo alemão: derrotar a França em poucas semanas e depois se voltar contra a Rússia. Contudo, a resistência francesa e a chegada das tropas britânicas frustraram esse plano. A Batalha do Marne, em setembro de 1914, impediu a tomada de Paris e marcou o fim da Guerra de Movimento no fronte ocidental. No leste, a Rússia avançou mais rápido do que os alemães previam, mas foi derrotada nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos de Masúria. Resumo da fase: rápida movimentação de tropas, estratégias clássicas de cerco e avanço, início das grandes baixas, fim com estabilização do fronte e início das trincheiras. 2. A Guerra de Trincheiras, 1915-1917. Após o fracasso dos avanços iniciais, os exércitos se fixaram em longas linhas de trincheiras, especialmente na França e Bélgica. O fronte ocidental tornou-se um campo de guerra estagnado, com soldados vivendo sob condições precárias, enfrentando lama, fome, doenças e bombardeios constantes. A terra de ninguém separava as trincheiras adversárias, sendo palco de ofensivas suicidas, como nas batalhas de Verdun e do Somme. Ao mesmo tempo, novas tecnologias surgiam: gás mostarda e cloro, guerra química, metralhadoras e artilharia pesada. Tanques, em pequena escala, a partir de 1916. Aviões e dirigíveis como ferramentas de reconhecimento e ataque. Milhões de soldados morreram sem que os territórios mudassem significativamente de mãos. Foi um conflito de desgaste. A saída da Rússia. A revolução e o fim na frente oriental. O cansaço da Rússia. A Rússia já enfrentava grandes dificuldades desde o início da guerra. Seu exército era numeroso, mas mal treinado e mal equipado. Sofreu derrotas humilhantes contra os alemães, como na Batalha de Tannenberg, 1914. Faltava comida nas cidades, os preços disparavam, o país estava à beira do colapso econômico. O czar Nicolau II era visto como incompetente, e a confiança no regime despencava. O povo russo, já exausto, passou a clamar por paz, terra e pão. A Revolução de Fevereiro de 1917. A primeira fase da Revolução Russa começou em fevereiro, março, pelo calendário ocidental. O czar foi deposto e um governo provisório assumiu o poder, prometendo democratizar o país. No entanto, esse novo governo manteve a Rússia na guerra, o que gerou insatisfação. Enquanto isso, os sovietes, conselhos populares de operários e soldados, cresciam em força, especialmente o de Petrogrado. A Revolução de Outubro e a ascensão dos bolcheviques. Em outubro, novembro no calendário gregoriano, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder com apoio dos sovietes. Eles defendiam fim imediato da guerra, reforma agrária, poder aos trabalhadores. Pouco depois, a Rússia assinou um armistício com os alemães e, em março de 1918, firmou o Tratado de Brest-Litovsk, pelo qual cedia enormes territórios à Alemanha para encerrar sua participação no conflito. Com isso, a frente oriental se dissolveu, e a Alemanha pôde concentrar suas tropas na frente ocidental. Uma tentativa desesperada de vencer antes da chegada em massa das tropas americanas. A entrada dos Estados Unidos, o fator decisivo. Os Estados Unidos, sob a presidência de Woodrow Wilson, mantiveram-se neutros nos primeiros anos da guerra. No entanto, vários fatores os inclinavam à causa dos aliados.
laços culturais e econômicos com a Grã-Bretanha e a França. Fornecimento de armas e empréstimos aos países aliados. Antipatia crescente em relação à Alemanha, especialmente após ações militares agressivas. Guerra submarina irrestrita. A Alemanha, tentando sufocar a Inglaterra, adotou a guerra submarina irrestrita. Seus U-boats passaram a atacar qualquer navio que se aproximasse das Ilhas Britânicas, inclusive navios civis. O episódio mais marcante foi o afundamento do navio Lusitânia, em 1915, que levava civis, inclusive 128 norte-americanos. Isso gerou comoção e indignação nos Estados Unidos. O telegrama Zimmermann, a gota d'água. Em janeiro de 1917, os serviços de inteligência britânicos interceptaram o telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha sugeria ao México uma aliança militar contra os Estados Unidos, oferecendo ajuda para recuperar os territórios do Texas, Novo México e Arizona. Quando o conteúdo foi revelado à imprensa, a opinião pública americana foi totalmente a favor da guerra. A declaração de guerra. Em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Inicialmente, a mobilização foi lenta, mas em 1918, o impacto foi decisivo. Mais de 2 milhões de soldados americanos chegaram à Europa. Havia recursos frescos, suprimentos e moral elevada. O desgaste das potências centrais era cada vez maior. O efeito psicológico. A entrada dos Itsemura teve também um peso simbólico. Mostrou que o equilíbrio havia mudado a favor dos aliados. As populações civis e os exércitos da Alemanha, Áustria e seus aliados começaram a perder a fé na vitória. A moral alemã começou a ruir, enquanto as greves, protestos e deserções aumentavam. A saída da Rússia foi um alívio para a Alemanha, mas de curta duração. A entrada dos Estados Unidos trouxe novos recursos, soldados e ânimo à causa aliada. Em poucos meses, a balança do conflito pendia de forma definitiva. Os ventos da guerra estavam mudando. E os dias do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e do mundo antigo estavam contados. No próximo episódio de Café e História, vamos analisar o polêmico Tratado de Versalhes, suas cláusulas duríssimas e as tensões que ele lançou sobre o século XX. Se você está gostando dessa série, deixe seu like, comente o que achou deste capítulo e se inscreva no canal para acompanhar a próxima parte dessa história que mudou o mundo.